Sejam todos bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série sobre a montagem de uma impressora 3D caseira, e hoje eu vou te mostrar o básico sobre a eletrônica da impressora 3D e como configurar o VRIF dos seus motores corretamente. Bom, vamos começar aqui conhecendo a eletrônica básica da nossa impressora 3D. Aqui eu tenho o Arduino Mega, que é a placa controladora, que é a board principal, e aqui nós temos a Ramps, que é a Shield, que é a placa que vai intermediar a comunicação entre todos os componentes da impressora com o nosso Arduino. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acoplar a Ramps ao Arduino. Ela vem aqui com a pinagem correta já na parte de baixo para você encaixar no seu Arduino Mega. É tudo feito sob medida. Então tudo que você precisa aqui na verdade é acertar a posição dos pinos aqui para fazer o acoplamento da sua Ramps ao Arduino. Depois que você encaixou aqui corretamente, que você conferiu que está tudo devidamente começado o encaixe da pinagem, é só você pressionar até todos os pinos se conectarem adequadamente ao Arduino. No final você vai ter esse sanduíche de placas aqui, a sua Ramps conectada diretamente ao seu Arduino. O próximo passo agora vai ser a colocação desses jumpers aqui. Tem uma seção aqui com 3 pares de pinos onde você vai fazer a colocação dos jumpers que provavelmente você recebeu junto com a sua Ramps. A colocação desses jumpers aqui é para melhorar a precisão da sua impressora, para controlar os micro steps, até onde eu sei, posso estar enganado, mas pelo que eu entendi dessa parte aqui que não ficou muito clara para mim, é para você fazer a colocação dos jumpers e diminuir a movimentação mínima da sua impressora. Então quando você não tem nenhum jumper colocado, como é o caso desse setorzinho aqui, ó, ela vai trabalhar no caso com as configurações do seu motor de passo. Se você coloca um dos jumpers aqui, ela diminui já o tamanho da movimentação mínima, se coloca 2, se coloca 3, então quanto mais jumpers você colocar, menor vai ser o movimento mínimo que ela vai fazer. Ou seja, cada passo do motor vai ser dividido em mais etapas, melhorando assim a precisão da sua impressora. Então aqui não tem mistério nenhum, é só você fazer a colocação dos jumpers nessa parte da sua placa. Então vão ser 3 jumpers em cada setor desses que eu acabei de mostrar, e é só fazer a colocação deles normalmente. Agora que a gente já fez esse setupzinho básico aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa Ramps. Vamos conhecer um pouquinho mais cada um dos setores. Aqui a gente tem os setores que controlam cada um dos motores da nossa impressora. Esse primeiro aqui, conforme a inscrição na própria placa diz, é o controle do eixo X, ou seja, a movimentação na lateral da sua impressora, para as laterais. O segundo aqui é o eixo Y, ou seja, a movimentação longitudinal na mesa, para frente e para trás. E esse aqui então é para o eixo Z, ou seja, a movimentação vertical da nossa impressora. E você pode observar o seguinte, ó, aqui nós temos duas fileiras de jumpers aqui, de pinos, e aqui nós temos uma e uma. O que isso significa? Aqui nós vamos conectar um motor, que é o motor do eixo X, aqui nós vamos conectar o motor do eixo Y, e o eixo Z, como geralmente é composto por 2 motores, ele tem 2 fileiras aqui, para que o mesmo driver controle os 2 motores do eixo Z, fazendo assim um movimento preciso e sincronizado entre ambos os motores. Aqui nós temos então o setor que controla a extrusora número 1 e aqui a extrusora número 2 para impressoras com dupla extrusão. No nosso caso usaremos somente o da extrusora número 1. Então, nessas fileiras aqui de jumpers fêmea vão ser acoplados os drivers de motores, já vou mostrar isso para vocês, e aqui nesses pinos machos serão conectados os motores propriamente ditos. Depois aqui nós temos uma outra fileira de pinos aqui para conexão que tem as inscrições T0, T1 e T2. Aqui serão conectados os termistores, ou seja, os sensores de temperatura da sua impressora. No T0 vai conectado o termistor do seu hot end, do seu bico aquecido. No T1 vai o termistor da sua mesa, da sua cama aquecida. E no T2, caso você tenha uma segunda extrusora, então o sensor da segunda extrusora vai aqui. Ou você pode inverter, por exemplo, aqui no T1 colocar o da segunda extrusora e no T2 o da mesa. Você pode configurar isso no software posteriormente. Aqui nesse setor mais da parte de cima aqui da sua Ramps vão conectados os end stops. Aqui os end stops ou fim de curso, quando você compra um kit, como que eu mostrei no vídeo dos materiais, ele vem já com o conector certinho para você conectar aqui nesses pinos. Caso você tenha comprado end stops diferentes ou com tipo de conexão diferente, você precisa pesquisar para saber como ligar eles corretamente, porque aqui os termistores não têm polarização, então você pode ligar de um lado ou de outro, tanto faz, ele vai funcionar certinho. Os end stops já têm polarização,
polarização, ou seja, devem ser ligados da maneira adequada, correta, para não causar nenhum dano na sua placa ou no seu próprio end-stop. Aqui os end-stops eles são conectados da seguinte forma: o primeiro aqui é o end-stop mínimo do eixo X, o segundo é o máximo do eixo X. O terceiro é o mínimo do eixo Y, o seguinte aqui é o máximo do eixo Y. Depois é o mínimo do eixo Z e o máximo do eixo Z. Então você pode conectar até 6 end-stops. No nosso exemplo aqui eu vou usar somente o dos mínimos, o restante eu vou controlar pelo software. Então eu vou conectar no primeiro o do eixo X, vou pular um, depois o do eixo Y, vou pular outro e depois o do eixo Z. Esses pinos aqui da ponta da sua ramps e esse primeiro bloco aqui de pinos também serve para conexão do painel LCD, caso você comprou um kit com a tela LCD para controle da impressora longe do computador. Aqui você tem outras conexões auxiliares que nós não usaremos, conexões para servos motores, essa conexão aqui de 5 volts também não usaremos. Aqui nós temos um botão de reset, caso você queira fazer uma parada de emergência, resetar a sua ramps. E aqui esses dois pininhos aqui servem para conexão de um cooler de refrigeração, que é no caso o cooler do hot end, do bico aquecido. A saída desses pinos aqui depende da entrada da alimentação, ele vai transferir aqui, se você está alimentando com 12 volts, então vai vir 12 volts para cá, se você está alimentando com 24, vai vir 24 para cá. Esses dois componentes aqui são os componentes de proteção do seu circuito, que em caso de uma sobrecarga, um superaquecimento, por exemplo, vão romper, impedindo que esse problema passe para sua placa. Aqui nós temos então os MOSFETs e reguladores que vão controlar a saída de energia para os bicos aquecidos e para a mesa aquecida também. Aqui no D10 a gente vai conectar o bico aquecido, então aqui nós temos a indicação de mais e o pininho lá da ponta é o menos, aqui você tem que cuidar da polarização. No caso da extrusora que eu comprei, ela nem tem distinção, mas se a sua extrusora tiver distinção de positivo ou negativo, você precisa cuidar isso. Então no primeiro item aqui do topo a gente vai conectar o hot end, ou seja, o aquecimento da parte do bico de impressão. O D9 seria para conectar um segundo bico aquecido, caso a gente tivesse duas extrusoras, e o D8 aqui serve para conectar a mesa aquecida. Nesse caso aqui também temos a polarização, mais e menos, você deve observar isso para fazer a conexão da sua mesa aquecida. E aqui nós temos a entrada de alimentação principal, ainda tem um adaptador aqui que já está na minha fonte de alimentação. E aqui é importante você entender o seguinte, nós temos 4 conexões aqui, ó, mais e menos. Você deve ligar as 4 conexões aqui em 4 saídas da sua fonte para você ter um balanceamento de carga melhor. Então por isso que tem 4 pinos aqui e não só 2, para fornecer toda a corrente necessária para que seu sistema funcione. Então sempre é importante ligar os 4 fios aqui, os 2 positivos e os 2 negativos vindos da sua fonte de alimentação. Bom, esse aqui é o driver do motor de passo, o controlador do motor de passo. Esse driver aqui é que vai ser conectado em cada um desses slots aqui, desses setores, para fazer o controle de cada um dos motores de passo. Então a gente vai ter que conectar um driver para o eixo X, um para o eixo Y, um para o eixo Z e um para a nossa extrusora. Esses drivers aqui eles têm lado correto para fazer a conexão, então você vai precisar virar ele aqui. No vídeo eu não sei se vou conseguir mostrar aqui por conta do tamanho do inscrito, mas ele tem inscrições aqui na parte interna. E essas mesmas inscrições estão aqui na parte interna desses slots de conexão. Então você precisa observar, vai ter um deles aqui que vai ter um valor, uma inscrição, e no canto aqui vai ter a mesma inscrição. Então você tem que observar para fazer o posicionamento correto. Bom, uma vez que você achou a posição correta do driver de motor, você vai conectar ele na sua ramps. Então nesse caso aqui ele fica com a parte de dissipação aqui para o lado direito, nessa posição que a gente está olhando aqui, e esse parafusinho aqui, esse ajuste que a gente vai ver já em seguida, fica para o lado esquerdo. Você vai conectar ele aqui, você vai encaixar ele corretamente aqui na sua ramps, e é só fazer pressão até ele encaixar corretamente. E está aí o nosso driver conectado. Agora é só repetir o mesmo processo para os outros motores. É muito importante que você não esqueça de colocar esse dissipador aqui que veio junto com o seu driver. Você possivelmente vai receber esse dissipador junto, porque o controle do motor exige uma corrente alta geralmente e o driver vai esquentar. Então é importante que você tenha esse dissipador aqui para que você consiga manter a temperatura sob controle, digamos assim, na sua placa.
Caso você tenha comprado uma versão com LCD, como foi o meu caso, então a ligação, como já mencionado, vai nesse ponto aqui. Esse adaptador aqui que veio junto com o seu LCD é utilizado para fazer a conexão, então tudo que você precisa é posicionar ele aqui e fazer a ligação. E depois aqui você tem inscrições, tem a conexão 2 nesse caso aqui e a conexão 1. Você precisa conectar os cabos. Os cabos são esses aqui que vieram junto também com o seu LCD, então você precisa conectar os cabos 1 e 2. E depois na parte de trás do seu LCD aqui terão duas conexões também com inscrições 1 e 2 para você fazer a conexão. Então é só seguir a ordem, conectar o cabo aqui 1 com 1 daqui e o 2 com o 2 daqui. Essa é a única conexão que você precisa fazer para o seu painel LCD funcionar corretamente, além da alteração no software depois. Para fazer a conexão dos motores de passo aqui, o seu motor precisa ter uma conexão de 4 pinos. Caso você tenha comprado um motor com 6, com 5 pinos ou diferente, você precisa fazer a adaptação necessária para fazer essa ligação. E depois tudo que você precisa é conectar o seu motor no eixo correspondente. Você tem que observar o seguinte, ó. É interessante você fazer um padrão de cores na sua fiação e sempre manter o padrão para o mesmo lado. E se por acaso você vê que o eixo está girando ao contrário, é só você inverter o lado aqui da ligação. Então é tudo que você precisa fazer. Porque, por exemplo, se você conecta desse jeito aqui o fio, o motor vai girar para um lado. Se você inverte ele, ele vai girar para o outro. Então se o seu eixo ficou invertido, é só você inverter aqui a ligação ou fazer uma configuração no software que também é possível. No caso dos motores do eixo Z, se você vai utilizar dois motores também, então você vai ligar os dois motores aqui, um ao lado do outro, e você deve observar para ligar ambos com a fiação para o mesmo lado, para que um não vá para cima e outro para baixo, desregulando assim o eixo da sua impressora. Só que tem um detalhe muito importante aqui, você nunca deve fazer essa configuração que eu acabei de mostrar aqui e ligar a sua ramps direto na energia com o seu motor conectado sem antes fazer a regulagem da tensão de referência dos drivers de motores. O que é isso? A tensão de referência você regula através desse parafusinho aqui no seu driver de motor. E essa tensão de referência é que vai definir a potência, digamos assim, a corrente que vai ser enviada para o seu motor funcionar. Então essa configuração deve ser feita de acordo com as características do seu motor. Então o primeiro passo para fazer essa configuração aqui é descobrir as características do seu motor. E essa característica principal é a corrente máxima que ele suporta, a amperagem, como alguns costumam falar. Mas o termo certo é a corrente, então você precisa saber a corrente do seu motor para fazer a regulagem do VRIF, que eu já vou mostrar agora na sequência. Bom, a primeira coisa para fazer a regulagem do VRIF aqui é energizar a sua ramps com a sua fonte de alimentação. A ligação da fonte aqui não tem mistério nenhum, tá? Mas eu vou mostrar rapidinho aqui para quem tiver algum tipo de dúvida. Aqui na sua fonte você vai ter inscrições, LN e aterramento, então você vai ligar aqui o positivo da sua rede elétrica, o neutro da sua rede elétrica e um ponto de aterramento, que é importante para a proteção do seu circuito, e você vai conectar esse cabo diretamente na tomada. Aqui nas saídas você tem V-, 3V- e 3V+, que são 3 saídas positivas e 3 saídas negativas. Eu conectei aqui 2 fios, 2 cabos nas saídas negativas e 2 fios, 2 cabos aqui laranja na saída positiva, para diferenciar as cores da saída. Você tem também um pequeno trinpot, um pequeno ponto de regulagem dentro da fonte aqui que você pode ajustar para regular a tensão de saída. Então você vai poder ajustar a sua fonte aí para 12 volts exatos, 12,5. Eu preferi utilizar 12,5 na minha fonte para ter uma margem, digamos assim, de trabalho. Aqueles cabos da saída da fonte estão aqui no conector da minha ramps, então positivo e negativo. Agora tudo que eu preciso fazer é conectar isso na minha ramps e ela vai ser energizada corretamente, ou seja, vai entrar em funcionamento aqui através da energia que ela está recebendo da fonte de alimentação. Agora você vai precisar de um multímetro digital, ou analógico, enfim, mas você vai precisar posicionar ele na medição de volts corrente contínua. Eu posicionei aqui na posição de 20 volts para fazer a medição. E você vai fazer da seguinte forma. A ponta preta do seu multímetro você vai colocar no negativo da sua fonte. Pode ser aqui no negativo direto na ramps ou na fonte de alimentação. Como a minha fonte tem um negativo sobrando e fica mais fácil de prender, é lá que eu vou colocar. Então está aqui a ponta preta do meu multímetro, a ponta comum, no negativo da minha fonte. E agora com a ponta positiva do seu multímetro você vai ter que fazer o seguinte, ó, colocar uma chavezinha de fenda ou Phillips aqui nesses parafusinhos, encostar a ponta do seu multímetro na parte de metal dessa chave e você vai ver que há um valor aparecendo aqui no seu multímetro. Esse é o VRIF que você vai ter que fazer a regulagem antes de ligar o seu motor.
E como que eu vou saber qual que é o VRIF do meu motor? Como que eu vou calcular isso? Já vou te mostrar, mas primeiro deixa eu mostrar como regula aqui, ó. Nesse caso aqui, você encostando o seu multímetro na parte de metal da chave, você girando o trinput, o regulador aqui, o parafusinho para um lado, ele aumenta, e girando para o outro, ele diminui esse VRIF. Então você vai ter que deixar de acordo com o seu motor. Antes de eu te mostrar como fazer o cálculo, deixa eu só te dar uma dica aqui, ó. Que nem nesse caso aqui, o driver do motor do eixo X está 0,48, o driver do motor do eixo Y está 0,48, 0,47 também, e aqui o do eixo Z ele está 0,88. Por que tem essa diferença? Porque o do eixo Z aqui vai controlar dois motores, então obrigatoriamente eu preciso de uma corrente um pouco maior, porque ele vai distribuir isso para os dois motores. Então eu preciso ter uma margem, eu preciso ter uma folga, digamos assim, para os motores do eixo Z trabalharem certinho. E como o motor da minha extrusora é diferente dos motores dos eixos da minha impressora, eu tenho que configurar aqui, nesse caso 0,75. Mas deixa eu te mostrar como fazer esse cálculo. Bom, para fazer o cálculo do VRIF para os seus motores, você vai usar essa planilha aqui. O link está disponível aqui na descrição do vídeo ou no nosso post do site para você fazer o download dessa planilha para utilizar nos seus cálculos. A primeira coisa que você precisa saber é qual driver de motor você está utilizando. Basicamente a gente tem no mercado o A4988 e o DRV8825. O que eu estou utilizando aqui é o DRV8825. Se você comprou um kit com A4988, você usa esse primeiro setor aqui para fazer o cálculo. No meu caso, o DRV8825, você precisa olhar, e no 4988 também, o resistor que está presente nesse driver, nesse controlador. Esse resistor fica geralmente ao lado do parafusinho de regulagem do VRIF, então você precisa olhar lá se o resistor é de 100, é de 250 e você precisa informar esse valor aqui. No caso de um resistor de 100 é 0,1, se for de 150 você vai colocar 0,15, então você tem que colocar 0, a quantidade, o valor que é o seu resistor, então para você fazer o cálculo. A maioria deles vem com um resistor de 100, então 0,1. E a segunda coisa que você precisa ajustar é a corrente máxima do motor. No meu caso, os motores do X, Y e Z, eles têm corrente máxima de 0,9. Então, nesse caso aqui, 0,9 com resistor de 100, eu vou ter uma VRIF de 0,45. Vocês viram que eu tinha ali 0,47 e 0,48. Sempre é bom colocar um pouquinho mais para você ter aquela margem de segurança para trabalhar, para o seu motor não travar, para o seu motor ter a força suficiente para movimentar os eixos, para ele não ficar trabalhando no limite mínimo dele, digamos assim. E no caso do eixo Z, vocês viram que seria 0,9. Eu acabei não colocando o dobro, porque eu notei que com o dobro da VRIF aqui o motor esquentava um pouquinho demais. Então eu acabei diminuindo um pouco para controlar o aquecimento do motor. No caso da minha extrusora, o motor que eu tenho nela é de 1,7 amperes. Então, nesse caso, 0,85 é o indicado, por isso que ele estava ali 0,8 alguma coisa, não me lembro o valor correto agora. Então é só você informar nessa planilha aqui o resistor presente no seu driver e a corrente do seu motor. Essa corrente aqui você tem que ver na hora de comprar o motor, qual é que é a informação que o vendedor, que o fabricante disponibiliza para você saber fazer o cálculo corretamente. Se você não calcular correto, se você ligar de qualquer jeito, você pode ou queimar a sua ramps ou queimar o seu motor, danificar o seu motor. Então por isso que é importante fazer esse cálculo aqui. Se você deixar um valor muito baixo, o seu motor não vai ter força para movimentar os eixos. Se você deixar um valor muito alto, é possível que você tenha ou superaquecimento ou até mesmo o dano permanente de algum componente. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, a parte de eletrônica principal da nossa impressora 3D. Espero que você tenha conseguido acompanhar aí todas as ideias, todas as dicas. Se você tiver alguma dúvida específica, vá até o nosso site e comenta lá para eu poder te dar o devido suporte, para eu poder te ajudar, porque aqui no YouTube eu não consigo acompanhar uma conversa, então eu só vou conseguir fazer uma resposta e depois eu já perco o comentário da minha lista. Então se tiver alguma dúvida, deixa um comentário no nosso site. Se gostou do vídeo, se está gostando da série, deixa aí seu like, ajuda a compartilhar, ajuda a divulgar, que isso é muito importante para o nosso trabalho. No mais, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo da nossa série sobre a impressora 3D caseira.